Bom, eu brinco que eu cheguei em Varginha junto com o ET, né? Eu vim um pouquinho antes, foi quando eu vim para a sucursal do Jornal Hoje em Dia. E aí eu cheguei muito animada para fazer matéria da duplicação da Fernão Dias, de café. Tinha tido uma geada muito grande aqui em 94. E aí, logo em seguida, eu vim. A minha maior incumbência, eu lembro que era fazer coisa. O café, que estava. Eles tinham cortado muita lavoura, estava brotando. E aí eu ia para um lugar, ia para o outro. E a Fernão Dias, que estava sendo duplicado. Aí tinha as pautas de cultura, tinha muita coisa na cidade, não tinha internet, então tudo era matéria para o jornal. A preocupação daquele jornalista formado nessa década de 90, que tinha que ouvir o outro lado, que tinha que confirmar tudo. Então, a gente era muito imbuído desse propósito, né? Até chegar o ET, que virou toda a nossa de cabeça para baixo, né? Porque como que você vai ouvir o outro lado, né? Como é que você vai checar o outro lado? Então era desafiador cobrir. E as coisas foram acontecendo assim, o que a gente imaginava uma coisa pequena, né? Ah, tem um boato aí, apareceu o ET. O negócio transformou uma coisa enorme, né? Porque era todo dia gente visitando a sucursal, muita gente de São Paulo, de fora do país. Eu lembro de uns japoneses que chegaram na redação querendo tomada para carregar os aparelhos dele. A gente não sabia o que eles estavam falando, e muito menos tomada, porque eles vinham com aquelas coisas que a gente foi ver aqui 15 anos depois, os gravadores, as câmeras, né? E a gente não tinha. Eu lembro desses perrengues. Mas foi tudo isso. E durante um ano a gente viveu em função do nosso amigo extraterrestre, né? Ele, sendo real ou não, ele mobilizou o nosso trabalho, tudo que a gente pôde correr atrás, a nossa inteligência, o nosso tempo, né? Foi desafiador, foi difícil, foi um perrengue danado, porque era medo de levar o furo no dia seguinte, né? Alguém encontrou o ET mesmo e eu tô aqui, né, dando vacilo, né? Só eu não tive essa matéria, tinha esse medo. Mas foi tranquilo, é um ano memorável também, um ano inesquecível para nós. Foi uma coincidência, porque eu estava me mudando, guardando uma geladeira dentro de casa quando caiu a chuva, né, a tempestade. A gente passou um aperto danado, porque era um corredor miúdo, ela ficou lá enroscada. E aí teve Varginha não é um lugar que tem enchente, né, a cidade é alta, mas encheu aquele dia de água perto do mercado do produtor, que é onde essa pessoa que estava na minha casa morava. E ele ficou apavorado, ele foi embora sem levar nada, depois ele voltou, ele mandou um irmão voltar, porque ele não tinha documentos para chave para abrir a casa, que estava enchendo de água e tal. E aí, essa pessoa que foi na minha porta buscar os documentos, as coisas que ele tinha esquecido, essa pessoa chegou comentando que foi difícil chegar, que a rua estava cheia de gente, que tinha carro do bombeiro, tal, que ele passou por um outro caminho. Mas o outro caminho também estava obstruído, porque tinha caído árvore, muita gente falando, porque o ET estava lá, porque não sei o quê. Aí foi no mesmo dia, a primeira vez que eu ouvi falar. É claro que no primeiro momento eu não levei muito a sério, eu ainda brinquei. A tempestade foi mesmo do outro mundo, né? Então, mas um ET, né? A gente riu, brincou. Isso foi no mesmo dia, 20 de janeiro de 96, à noite. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar essa palavra, né? Para mim, ele foi o mensageiro que trouxe, né, a notícia. Aí, no outro dia, a gente começou a olhar, a ver do que se tratava. Essa pessoa que foi buscar esses pertences na casa da senhora, ele teve que desviar o caminho, passou nas proximidades do Jardim Andere e comentou com a senhora que ali havia um bloqueio da polícia, dos bombeiros, que havia um comentário do ET na região do Jardim Andere já naquele dia 20. Foi, ele falou que não conseguiu subir, ele saía ali no mercado produtor porque estava com enchente e tinha bombeiro. Aí ele foi pro outro caminho, que é uma outra opção de subir pro... Eu morava no Jardim Petrópolis, do lado perto da TV Alterosa hoje. Então ele pegou essa outra mão, subiu para sair no Jardim Andere, e ele passou no local. Então tinha pessoas lá, tinha gente comentando que o ET estava lá e que tinha... Ele chegou em casa contando, ele não sabia se tinha
pego o ET, se não tinha pego. O que ele falou, dizem que tem um ET ali em cima, né? Aí no outro dia essa história virou, aí já não era mais ET, era monstro, era diabo, Nossa, a gente ouviu de tudo naqueles dias, né? Eram várias posições, pessoas, cada um falava uma coisa. Então foi muito boato na semana inteira, porque era muito confuso, porque as pessoas davam notícia de ter visto esse ET de manhã, depois chegava outro contando que as meninas viram à tarde. Aí passava um pouco, a gente ouvia que o ET tinha sido pego à noite. Aí a gente não levava muito a sério, porque como assim, né? Que esse ET surge, ele tá de manhã, levou para o hospital, depois de tarde ele tá lá de novo. Então parecia a história da carochinha, porque essas várias versões, elas confundiram muito. E demorou para a gente entender que não estavam falando de um, mas de uns, né? De alguns. Mas isso levou um mês para a gente começar a duvidar. Poxa, então não é um. Depois que as coisas começaram a ficar mais evidentes, a aparecer mais relatos de hospital, de não sei, aí a gente começou a entender que não era um. E por isso os ETs de Varginha, né? Não era um. Gostaria que você comentasse assim, qual que foi o procedimento do próximo dia, do dia 21 de janeiro, que foi no domingo. O domingo amanheceu um dia bonito, o céu estava limpo, nem parecia que tinha acabado o mundo na noite anterior, né? A gente estava, na tarde anterior, a gente estava tentando catar coisas pelo quintal, roupa, sapato, de vizinho que voou um para o quintal do outro. Eu me lembro das antenas parabólicas, que eram uma norma naquela época, né? Uma coisa obrigatória, igual é celular hoje. Todo mundo tinha uma antena parabólica. E foi um festival de antena voando, quebrada pela cidade, porque ventou demais. E eu me recordo disso. Aí começou uma coisa eu fiquei curiosa, primeiro com essa história de ET e também por causa a primeira, aliás, acho que foi por causa da questão da chuva. Teve enchente, não teve. E naquela época a gente não tinha celular, era um domingo, não tínhamos os tradicionais jornais, né, das rádios, da TV, não tinha, porque era domingo. Não tinha internet para poder dar uma busca como a gente faz hoje, né? Você liga, vai lá e liga o computador e começa a vasculhar para ver o que aconteceu ontem. A gente não tinha o meio de apurar nada no domingo. Eu estava sozinha, eu morava sozinha, então eu catei minha chave e fui para a sucursal. Falei, vou dar uma olhada, é domingo, mas eu vou ver o que está acontecendo. Será que teve enchente? Será que alguém, né, tá sem casa, será que história é essa de ET? Eu estava curiosa, então eu peguei minha chave, fui para o jornal mesmo sendo um domingo, à tarde, domingo assim, na hora do almoço, para poder tentar ter alguma informação, porque só na sucursal eu conseguiria. Aí eu cheguei na sucursal, eu fiz o procedimento normal. Naquela época a gente fazia um negócio que se chamava ronda. Nós, jornalistas, tínhamos uma lista de telefones da região inteira que a gente ligava todos os dias. Era polícia, hospital, bombeiro, prefeituras, os lugares assim. Mesmo aos domingos a gente fazia essa, que se chamava ronda. Hoje a gente faz essa ronda na internet, né? Mas naquela época não. Aí eu cheguei na sucursal, fui fazer minha ronda na região. O que funcionava domingo? Bombeiro, PM. Eu comecei a ligar para poder ver. A minha busca era por notícia de chuva, porque a chuva tinha sido medonha. Aí eu estava com medo de ter muito prejuízo, se alguém tivesse, né, machucado, alguma coisa assim. Mas não, eu estava tranquila. Aí eu liguei para o bombeiro de Varginha, o cara que me atendia todo dia. Aí eu estranhei porque ele me atendeu muito irritado, porque as pessoas estavam ligando lá toda hora, né? E aí ele falou, se for mais um para saber essa história de ET, tem ninguém aqui não. Aí, não, nossa, não é do ET, eu tô querendo saber. Aí me identifiquei, né, a Margarida, que hoje em dia eu tô querendo saber se tem alguma ocorrência de chuva. Esse foi o meu domingo. Aí eu saí, fui almoçar com uma amiga da TV e ela falou, você não tem ideia o que tá aquela TV. Todo mundo ligando para saber do ET. Eles querem que a gente dê conta, se a gente tem imagem, se a gente filmou o ET, se a gente viu o ET. E a gente não tem, a gente não sabe. E a gente almoçou e falamos disso. Isso foi o domingo do dia 21. Então no domingo você já percebeu que a cidade, já os amigos, as pessoas aqui já estavam com esse boato
desse ser? Ah, sim, o domingo já estava fervilhando o negócio. Aí na segunda de manhã eu cheguei, eu trabalhava numa rádio, a Rádio Vanguarda, de manhãzinha. Redigia o jornal deles, voltava para Hoje em Dia, 11 horas da manhã. Eu subia cedinho para a Vanguarda, redigia o Jornal de Economia, o jornal lá deles, voltava para o Hoje em Dia, que eu entrava umas 11h30 da manhã e ficava até de noite. Era muito bom porque a Vanguarda era rádio palpitante, né? Aquela coisa viva, as pessoas ligam, falam tudo. Então eu já voltava para Hoje em Dia cheia de pauta, era bom por isso. E eu fui para a rádio cedinho, aí eu cheguei, estranhei, porque estava todo mundo muito uriçado, né? Falando demais nessa... Ah, porque eu vi, porque o fulano viu, porque não sei quem, porque o Xerez pegou, porque não sei... Aí tava esse boato na rádio. Aí o dono da rádio, que é muito simpático, muito bem relacionado na cidade com todo mundo, seu Galvão, né? Ele ligou pessoalmente no bombeiro, porque eles não estavam querendo atender a gente, para falar, olha, gente, vamos acalmar, né? Aqui vamos, nada pior que boato. Vamos conversar, vamos ter uma versão oficial de vocês, que é a melhor maneira de colocar água nessa fogueira, né? Vai acalmar. Ele usou a habilidade dele para tentar gravar um áudio oficial, né, lá. E ele bem relacionado. A essas alturas a rádio já sabia quem eram as meninas, onde morava, todo mundo já sabia tudo lá. A rádio é uma coisa fervilhante, né? Aí eu lembro que o meu jornal de economia, ninguém queria saber mais de jornal de economia, Preço de Café, Arroba de Boi, aquele dia, não, eles queriam saber do ET. Aí ele falou, você vai ser mais útil na rua do que aqui. Me botou dentro do carro e me mandou para casa da dona Luísa, no Santana, onde ela morava com as meninas. Aí eu cheguei na segunda de manhã para fazer a entrevista com elas, no dia 22, na segunda de manhã. Aí que foi a minha primeira entrevista com elas, né, com a família, com a senhora, com a mãe delas. Aí ela me contou que as meninas chegaram apavoradas, que ela pegou aquela história que aí ela pegou uma carona, foi lá pro local, mas aí ela não viu nada e só tinha uns sinais lá no chão, umas pegadas estranhas e um cheiro horroroso. Foi o que ela me falou na segunda do dia 22 de manhã. E aí eu voltei para a sucursal dessa rádio e liguei em BH, ainda toda tímida, porque assim, era estranho você que faz matéria de economia, de coisas sérias, de repente você liga para o seu chefe para falar que tem um ET aqui na cidade, né? Eu estava meio insegura de oferecer a pauta, entendeu? Aí eles falaram, não, estão falando aí, come bola não, manda para cá. Aí nesse dia eu fiz a minha primeira matéria, por Hoje em Dia, pequenininha, dando notícia desse boato na cidade, que as pessoas estavam falando, que com a chuva, com a tempestade, tinha aparecido um ET. Só que nesse momento a gente ainda não tinha, apesar do disse-me-disse da cidade, ninguém tinha ideia de como aquilo tudo cresceria, né? Depois daqueles dias. E começou a atrair imprensa de tudo quanto é lugar. E o que mais borbulhou depois disso foi porque começou a ter muitos relatos de avistamento. Porque se fosse a versão das meninas, viu um ser esquisito perto do muro e foi embora correndo, o assunto se esgotaria. Mas não, era todo dia relato novo. Viu isso, viu aquilo, viu uma nave, viu luz, era todo dia o telefone tocando e as pessoas contando que tinham visto alguma coisa. Isso também alimentou, né, os boatos ou verdades, não sei, a imprensa toda, porque não foi só a história das meninas, foram muitas. Daí, no caso, você percebeu já logo naquela semana do dia 20, as pessoas começaram a ligar nas rádios, no jornal, reportando avistamentos de luzes estranhas. E esses avistamentos não eram só em Varginha, eram nos arredores, né? Principalmente zona rural, tinha muito relato. E aí tinha as pessoas que zombavam, faziam piada com aquilo tudo. Imagina se fosse hoje, né? Com tanto canal de comunicação, com tanta rede social, que não teria virado, né? Que se naquela época cresceu, você imagina hoje, né? Mas começou a ter relatos sérios também, né? Pessoas que
que passavam credibilidade, entendeu? E isso foi aumentando, viu? Que alguma coisa, acho que dentro de umas 2 semanas a gente já se convenceu de que alguma coisa de estranho realmente havia acontecido de fato. Na segunda, dia 22, você contou pra gente mais cedo que chegou a informação de que havia uma movimentação estranha no Hospital Humanitas e que havia comentários de que a criatura teria estado lá e teria sido retirada de lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente ouviu de tudo naquela segunda-feira, né? A gente ouviu muita coisa, que tinha dado entrada um ser estranho no hospital, que mandaram levar embora porque era caso para veterinária, que não sei o quê, depois que morreu, mas era gente, e que não era gente, e era esse disse-me-disse, porque não sabiam se era um bicho, se era uma pessoa, mas tinha levado para o hospital, que tinha morrido, que tinha ido para o Humanitas. Isso a gente ouviu ali no imediato, no outro dia, na terça-feira, entendeu? Aí a gente começou a tentar checar isso nos hospitais, aí ligava, ninguém sustentava que de jeito nenhum, que não tinha acontecido nada disso. Mas as pessoas que trabalhavam, né, nesses hospitais começaram a falar meio que por debaixo dos panos que sim, tinha chegado para trabalhar, que tinha policial, que tinha... que tudo foi muito estranho, né? Que foi chamado para fazer exame, que foi que não deixou ver, que mandou sair, que aquelas disse-me-disse, né? Dos funcionários. A gente ouviu muito isso naquela semana, muita coisa diferente da rotina normal de trabalho deles, né? Tava todo mundo cismado porque alguma coisa não estava normal na rotina desses lugares. Isso a gente ouviu. Você contou pra gente que você guardava o seu veículo no estacionamento do Humanitas e que naqueles dias foi pegar o seu veículo, aí você começou a investigar e a pessoa que tomava conta do estacionamento, você viu que ela ficou meio receosa de passar informação e depois você checou algumas informações que ela passou para você e viu que não procediam e concluiu que ela estava escondendo algo. Eu fiquei desconfiada, porque eu guardava sim meu carro lá, porque eu morava do lado. Eu não vi o agito porque eu estava trabalhando. Na segunda-feira eu saía bem cedinho, eu estava andando atrás das meninas, eu estava na rádio, eu estava no jornal. Eu não estava em casa, então eu não estava perto do Humanitas. Mas eu achei curioso, porque todo mundo dizia que tinha estado lá, e como eu deixava o carro lá, porque era um lugar seguro, eu sempre chegava e deixava o carro, lá era aberto o estacionamento. Aí eu fui conversar, né, com pessoas lá da portaria. Falei, olha, esses perderam a movimentação aqui sábado, né? Você estava trabalhando? Aí eu falei, não, sábado eu estava de folga. Aí eu lembro que eu brinquei, né? Falei, você perdeu o movimento, foi movimentado aqui no Humanitas. Aí a pessoa ficou toda assim, sem jeito, sem graça, falou, não estava trabalhando não. Foi isso. Aí a pessoa não queria dizer que estava trabalhando, que tinha visto nada de diferente, entendeu? Aí eu achei, né? Você percebe quando a pessoa não quer dizer, né? Fica sem jeito, não quer comentar. Aí eu liguei depois para ver se essa pessoa, falei, vou descobrir se essa pessoa estava trabalhando ou não. Aí a pessoa estava trabalhando sim, no sábado, na segunda, mas me falou que não dava notícia de nada. E segunda-feira é um dia normal, né, de trabalho, foi como não estava, né, no sábado, na segunda. Mas a pessoa estava sem graça, né, não queria já dizer, ou parecia estar orientada a dizer que não estava lá. Queria que você comentasse sobre como que chegou a informação sobre o Marco Xerezi na redação do jornal. Você comentou para a gente que uma das atendentes do telemarketing conhecia o Xerezi, a família dele, e o Xerezi confidenciou a essa pessoa que trabalhava no jornal, que ele tinha participado de tudo e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E depois do encontro que você teve com o Xerezi, perto do Hospital Regional, alguns dias depois do dia 20 de janeiro de 96.
Assim, o Xerez, ele era, a família dele era conhecida de uma das nossas atendentes de telemarketing, que inclusive mobilizava as outras meninas para rezar por ele depois que ele ficou doente. Mas naquela semana, não, eles só chegaram comentando que ele tinha participado de uma ação, que ele tinha ajudado a pegar um bicho que tinha aparecido perto do Jardim Andere. Até então os relatos eram assim, né? Um bicho estranho, um animal esquisito, e depois era gente. Eram esses relatos. Aí a gente subiu um dia, estava vindo para o centro, ele estava com a farda, né? Encontrou com essa pessoa, era conhecido, ainda cumprimentou, mas foi rapidamente. Aí ainda, ele foi o cara que pegou lá, que socorreu, que ajudou, né? Que carregou a criatura. Aí ele olhou assim, brincou, falou, tava na operação. E foi embora. Foi um encontro muito rápido, perto, no centro. Ele estava bem, estava super bem. Isso foi uma semana depois. E ninguém deu muita importância para o caso, porque a gente ainda não sabia a proporção que tomaria, né? Aí ele estava bem. Aí depois que ele adoeceu. Foi logo em seguida, mas nesse dia ele estava super bem. Quando eu o vi, ele estava bem, trabalhando com a farda, ele estava tranquilo. Aí depois que ele surgiu doente, uns 3, 4 dias depois desse dia. Foi até muito estranho, mas o menino não estava bom, porque ele era bem novinho, um cara forte. Ele parecia ter menos idade do que ele tinha, ele parecia um meninão, ele era novo e saudável, um cara normal, forte. E dizem que ele jogava bola, que ele fazia ginástica, ele participava lá dos treinamentos, né, de educação física, então ele tinha uma saúde boa, um vigor bom. Aí quando veio notícia que ele estava doente, foi para o hospital. Normal, um menino, todo mundo adoece, passa no hospital, você também não dá muita importância. Aí quando veio, não, está internado, não, ele precisou fazer uma intervenção lá, tirar um negócio que estava no braço dele. Aí começou a chegar um monte de coisa, porque era no braço, é um machucado, e depois era na axila, aí era um caroço, e que surgiu em uma semana, e aí ele tirou o tal do caroço, foi o que chegou pra gente, né? Aí quando veio, ele estava com febre, estava mal. Aí eu lembro das meninas se mobilizando, rezando por ele, porque a esposa estava chorando, estava preocupada. Ele tinha uma irmã que era a pessoa mais amiga dessa menina que trabalhava com ele. Na verdade, não era nem a esposa, era a irmã dele. E elas comentando, vamos rezar, né? Vamos rezar, porque o Xerez está mal, tá com muita febre, não reage. Está tomando antibiótico, mas está piorando. No outro dia, eu passava pela porta da sala delas para poder ir para mim. Eu falei, gente, aí o rapaz melhorou, né? Teve alta? Não, ele piorou. Não, ele tá mal. Aí tá. Até um dia que eu cheguei e fui para minha sala, eu lembro que era perto do carnaval, estava todo mundo muito alegre, falando que ia viajar, porque Varginha não tem tradição de carnaval. Estava todo mundo arrumando para sair, ia pegar a estrada, eu também ia viajar. E eles entrou a secretária brincando, falou, você acredita que colocaram um palhaço, uma fantasia, alguma coisa perto de onde o ET tinha sido visto. E aí tiraram foto e chegaram lá no jornal fazendo essa palhaçada. E a gente estava rindo quando entram as meninas do telemarketing, em prantos, chorando na sala, porque ele tinha acabado de falecer. Era a véspera do carnaval, isso eu me lembro, que a gente ficou até muito sem graça, porque a gente estava fazendo piada com o negócio da foto lá do muro, lá do espantalho, não sei o que, do ET que colocaram lá no muro. E a gente estava rindo dessa volta, quando elas entraram chorando, falando que ele tinha acabado de falecer. Aí foi aquela consternação, tal, passou, era perto da hora de almoço, alguma coisa assim. Aí eu liguei de novo para ter informação do possível do funeral dele, né? Que acha que ele seria velado, que a gente ia dispensar as meninas que trabalhavam com a gente para acompanhar o velório, alguma coisa assim. Mas quando eu liguei para poder ver onde que ia ser o velório, para liberar as meninas do telemarketing, ele já tinha sido sepultado. Então foi muito estranho, porque assim, morreu e já enterrou. Aí a gente falou, mas como assim? Por quê? Né? Não tem velório, não tem... O que aconteceu? Não, os médicos disseram que ele tem que ser sepultado imediatamente.
A gente achou estranho também, né? Porque normalmente é uma tradição aqui do interior de velar a noite inteira, né? Deixar para sepultar no dia seguinte. E hein, um rapaz novo, né? Jovem, daqui, às vezes a família fica esperando alguém, né? Que vem de fora. E não deu tempo de nada. Quando a gente foi ter informação do velório, o Xerez já havia sido sepultado. Aí depois isso também alimentou muito o boato de que ele foi sepultado imediato porque não tinha condições de ficar, porque o corpo dele estava todo comprometido, né, por causa das infecções, que os médicos aconselharam a sepultá-lo rápido, e não queria que abrisse o caixão, não queria que ninguém tivesse contato com ele, porque acho que os médicos ficaram cismados, porque como ele não reagiu a nenhum medicamento e definhou muito rápido, aí acho que os médicos suspeitaram que ele realmente tivesse com alguma bactéria problemática, né? E, pelo menos foi isso que a gente deduziu, porque se ninguém podia ter contato, não era para abrir o caixão, era para sepultar imediato, e ninguém podia ter contato com ele, alguma coisa estranha estava acontecendo. E isso também virou o boato da semana, do mês. Boato ou verdade, né? A gente não sabe. Você comentou com a gente mais cedo que parece que nos dias as meninas que tinham mais familiaridade com a família do Xerez, conhecia, diz que ele no primeiro dia, no segundo dia, ele estava falando abertamente sobre que ele teria participado dessa missão, que ele teria capturado um bicho. Eu gostaria que você comentasse isso, parece que logo depois... sim, todo mundo chegou... Ele comentou, né, que tinha participado, ele falou com a irmã... e também depois que ele adoeceu, ele falou com a irmã dele que ele tinha participado e falou com ela. Ele ficou preocupado, ele realmente disse para a irmã que ele tinha participado. Só que nos primeiros dias, depois da ocorrência, dizem que ele comentou, só que 2 dias depois a gente tentou falar com ele, ligar para ele, abordá-lo, ele já não quis mais falar com ninguém. Ele falou que ele não estava autorizado a falar nada para ninguém, não quis atender ninguém, porque a gente tinha medo de chegar até ele, a gente tinha uma menina que conhecia a irmã dele, né? Mas ele não mais atendeu ninguém. Aí muita gente da imprensa procurou ele não atendeu ninguém. Acho que não sei se alguém tem alguma entrevista com ele, eu desconheço. Na época, uma informante da senhora foi uma funcionária do hospital regional, que em determinada ocasião disse para a senhora de áreas isoladas, movimento estranho no hospital regional, e ela ouviu uma reunião entre diretores, chefes lá do regional, se comprometendo com um segredo sobre o que estava acontecendo ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, uma menina, uma das nossas funcionárias lá, conseguiu falou, conheço fulano que trabalha no hospital. E aí conseguiu ligar no hospital e falar com essa pessoa e me passou. Eu conversei com essa pessoa que não quis se identificar, não quis falar o nome dela, estava com medo. E o que ela comentou muito rápido foi, eu estava limpando, aí depois me pediram para sair, e depois eu voltei, e aí entraram umas pessoas, conversaram, e o chão estava molhado, e me pediram para secar o corredor, aí eu estava lá, e eu ouvi eles falando que o que eles tinham conversado ali não era para ninguém falar de forma alguma, nem em casa, nem com as suas esposas, nem com ninguém, hipótese alguma. Aí ela me falou que ela não tinha ouvido isso, então ela ficou com muito medo, porque ela falou, se eles não podem contar nem para suas esposas, coisa boa não deve ser. Eu não vou falar, e não quis falar o nome dela, mas é uma pessoa que conversou com a gente no telefone. Você lembra mais ou menos quando que foi isso? Foi na semana, 2 semanas depois, 3 do ocorrido? Não, foi bem próximo, tipo... Acho que o Xerez estava hospitalizado quando eu conversei com ela. Só que ela não era do Bom Pastor. O Xerez estava no Bom Pastor nesses dias. Ela era do regional. Era uma voz de senhora, né? Uma pessoa que conversou comigo porque ela era amiga de uma das nossas funcionárias. Era amiga da filha dela, uma coisa assim. Foi a nossa funcionária que conseguiu falar com ela, porque eu não conhecia. Eu liguei no hospital várias vezes, eu conversei com o diretor,
né? Mas ele brincou, falou que eu estava procurando o lugar errado, porque se era bicho, eu não ia achar no hospital. Então a gente desistia porque a gente via que realmente não iriam falar, né? Ou não tinha acontecido nada, ou não iriam falar. Na época chegou informação também de um vídeo que teria sido feito da criatura no hospital regional, um vídeo feito por um médico, e que ele guardaria esse vídeo num cofre, que teria mostrado para algumas pessoas. Queria que você poderia comentar sobre isso. E chegou essa informação também para ela, né, na época? Assim, a gente ouviu muito a respeito desse vídeo, mas isso não foi imediato, não. Isso foi depois. Xerez já tinha sido sepultado, um tempo depois começou essas informações truncadas sobre esse vídeo que um médico tinha feito. Depois que a coisa tomou aquela proporção de sair no Fantástico e muita gente dando muita credibilidade para aquilo, aí começou a surgir esse boato de um vídeo, que um médico tinha o vídeo, que não sei quem tinha foto, e a gente tentava, mas nunca esse material apareceu. Aí veio essa conversa de que essa pessoa que tinha guardado essa fita num cofre da casa dele, que não mostraria de jeito nenhum, porque não queria se comprometer. Porque tinha também sido avisado que se essa pessoa mostrasse, ela teria problemas. Agora, quem foi que falou, isso a gente nunca soube, ou se o vídeo era real, a gente nunca teve acesso a nada nem foto, nada disso não. Na época, outra coisa que você menciona no seu livro é o informante, parece que um conhecido, um amigo seu, que era um oficial da ESA, e que ele passava informações para você, e que em determinado momento foi descoberto que você trabalhava no jornal, parece que essa informação foi para a ESA, e coincidentemente, pouco tempo depois, ele foi transferido para Curitiba. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, a gente conhecia várias pessoas da ESA, porque vários moravam em Varginha e trabalhavam lá, iam e vinham todo dia. Eu acho que é assim até hoje, né? Quer dizer, até enquanto a ESA estava vigorando, né? E sempre, esse trânsito sempre teve. Ele era das pessoas que moravam aqui e que ia e voltava todo dia e estava sempre ali perto do jornal, porque ali tem as faculdades, eles estudavam lá e tinha lanchonete, barzinho perto do jornal, onde essa pessoa frequentava e era conhecido de outras pessoas do jornal, que eram de Três Corações também. Inclusive, a gente tinha uma funcionária de Três Corações, que às vezes ele dava carona, era uma coisa assim. E ele comentava, porque a gente brincava, você viu a criatura, né? Você tem foto e não quer mostrar. Aí ele brincava, senhor, vou conseguir uma foto, porque aí depois vocês vão ter a manchete da vida de vocês, né? Falava isso. Mas ele jamais ia fazer isso, né? Ele era um major. Se ele tivesse acesso a alguma informação importante, ele não nos passaria, porque não era permitido. Mas às vezes ele comentava, porque a gente ele ria da história dos caminhões, porque a gente fala que caminhão estragado é esse que em Varginha não funciona nada depois de meio-dia, né? Como é que veio o caminhão para cá para fazer reparo? Aí ele ria, né? Desconversava, falava, não, os caminhões estavam bons, eu só estava dando uma voltinha em Varginha, desconversava, era assim, nunca afirmou nada que fosse relevante, assim, ele nunca falou isso não, ele só ria e comentava e brincou que não tinha caminhão estragado não, que ele só estava dando uma volta em Varginha, era isso. Queria que você comentasse sobre a transferência dele para Curitiba, que parece que foi após a ESA ter descoberto que ele conversava com você era jornalista e tal. Isso pode ser só uma coincidência, né? Mas um dia ele ligou porque falou, você me mandou aquele presente, porque como ele estava sempre ali, meu aniversário é em junho, ele tinha ele deu carona para a pessoa que estava lá no jornal e tinha me dado um presente, uma blusa de frio, inclusive, aquele junho estava muito frio. Aí eu achei por bem mandar alguma coisa, né? Fui ser gentil e eu mandei um presentinho para ele que foi entregue lá nem sei como que foi, naquela época usava muito
você entregar cestas, né, de café para amigos, aniversariantes, aquele negócio que tinha. E aí ele brincou que, você mandou, tinha um cartãozinho, tinha o seu nome, as pessoas ligaram, porque, né, Margarida Lacocque não é um nome tão... Eu não tinha muita xará em Varginha. Aí ele foi transferido, mas não sei se era uma praxe. As pessoas ali, o trânsito é muito grande, ninguém ficava muito tempo na ESA. Mas ele me ligou e falou, deu ruim. Uma frase que ele falou, né? Tô indo e tô saindo, tô sendo transferido. Mas todo mundo foi transferido. Aqueles nomes todos das pessoas que se envolveram ou que estavam sendo citadas naquele caso, todos foram transferidos muito rápido, foram embora. Não ficou, acho que em um ano já não tinha mais, pouca gente ficou dos que eram mais citados, né? Eles dizem que é uma praxe, que ninguém para muito. A gente não sabe, né, se porquê, não posso afirmar, né? Mas eram umas coincidências, aliás, só tem coincidência nesse caso, né? Muitas coincidências para ser coincidência. Eu gostaria de saber, assim, na época que você investigou, né, você estava recém-formada ali, acho que em jornalismo, como que foi para você isso? Você acreditava nessa história? Qual que foi, assim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua concepção, né, sobre aqueles fatos naquela época. Então, eu digo, como eu conto para meus meninos, que foi desafiador a cobertura do caso, creio que não só para mim, mas para repórteres que estavam ali sendo muito cobrados, né? Porque a partir do momento que aquilo virou uma questão importante para a imprensa do país todo e até do mundo, a gente que estava aqui era muito cobrado. Nossa, mas como é que estava lá, debaixo do seu nariz, você não viu? Alguma coisa assim? Ou então assim, a gente dormia e acordava com medo de que alguma coisa fabulosa estivesse acontecendo, né? De repente a nave pairando aí em cima e a gente não estava vendo, isso era uma paranoia. Foi meio sofrido pra gente, porque você tinha uma sensação alimentada por boatos, ou sei lá, ou fatos, e imprensa e tudo mais, e a concorrência, os coleguinhas, de que alguma coisa extraordinária ia acontecer todo dia. E realmente acontecia muita novidade todo dia, mas a gente viveu com essa sensação durante um ano, que tem alguma coisa acontecendo e eu tô comendo bola, que é um termo que a gente usa, perdendo. Isso meio que perseguiu a gente o tempo todo, principalmente naquele ano. Acho que essa sensação, ela durou um ano, do pessoal que estava aqui na TV. O caso também tomou essa proporção, porque Varginha tinha órgãos de imprensa bons aqui, né? Que a filial da Rede Globo, tinha a TV Alterosa, tinha jornais, sucursais, Estado de Minas, hoje em dia. Então, um cobria, o outro também não podia deixar para trás, o outro também tinha que falar. E aí, essas pessoas, por exemplo, a TV passava a informação para a central dela e a coisa tomou esse rastilho de pólvora. Foi uma cobertura fabulosa da imprensa do país todo e virou para o mundo. Uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção, que me encafifou na primeira semana, foi quando me chegou a informação de que tinha um repórter americano chegando aqui. Mas isso assim, 2 dias depois da história do ET, ou na terça-feira, na segunda-feira, tem um repórter americano vindo para cá. Aí, sabe, pra gente aquilo era um boato de barbearia, né, que estavam falando nas esquinas, assim. Aí comecei, mas sabe quando aquela luzinha, né, fica piscando? Eu falei, poxa, o que faz um cara atravessar o Atlântico para vir em Varginha atrás de um boato? Né, esse povo não vai perder tempo com isso. Por que esse cara está vindo? Isso já ficou, essas interrogações na nossa cabeça. O que faria, né, essa pessoa vir para o sul de Minas atravessar? Porque não é um boato qualquer que vai chegar lá e fazer uma pessoa... Isso já ficou... Acho que foi a primeira interrogação mais forte, porque depois, alguns meses depois, a gente veio a saber, né, que, na verdade, eles já tinham, eles já sabiam quando essas luzes diferentes foram percebidas aqui no Brasil, entrando na nossa atmosfera, que a gente foi avisado
pelos Estados Unidos, que o governo brasileiro obteve informações mais seguras da NASA. Eles sabiam que tinham objetos estranhos entrando na atmosfera e que eles vieram para o Brasil, que vieram para cá. E isso foi fazer sentido depois, né? Que essa pessoa não tinha vindo aqui aleatório atrás de um boato. Não, ele tinha informações muito maiores, melhores do que as nossas. Mas isso levou um tempo. No começo também a gente ficou muito maluco, porque as informações eram muito desencontradas, né? Teve um ET 10h30 da manhã que foi visto, deram um tiro no ET, carregaram o ET, depois de tarde, aí teve a chuva, aí teve outro ET, o ET foi visto de novo, o ET estava no hospital, o ET morreu na sexta, o ET morreu no sábado, o ET morreu domingo, o ET foi levado segunda. Eu falei, mas um ET não pode ter conseguido, né, aparecer tantas vezes, morrer tantas vezes. Isso deixava a gente maluco. Porque até então, tudo que a gente tinha, que tinha uma criatura estranha, um bicho estranho, o diabo, um ET, tinha sido visto no Jardim Andere. Era só o que a gente tinha. Só que as informações davam conta de que ele tinha sido visto de manhã, de tarde, de noite, que ele morreu, que ele foi colocado na caixa, que ele foi pego vivo depois, mais tarde. Então a gente não conseguia levar isso muito a sério, porque parecia muita maluquice, muito boato. Até passar umas 2 semanas para a gente começar a ter uma outra interrogação. Então não era um, né? Era mais de um. Isso levou o quê? Acho que umas 2 semanas para a gente começar a acreditar que alguém realmente viu mais cedo, depois viu mais tarde, mas não era um. A gente não estava falando de um, mas de alguns, né? A gente precisou passar o ET plural. A gente começou, mas isso não foi imediato, entendeu? Todo mundo ficou muito perdido por causa disso. A gente entender que não estávamos falando de uma criatura, mas de algumas, levou umas 2 semanas. Até nesse vácuo aí a gente estava perdido e maluco mesmo, achando que a gente estava embarcando com os boatos. Era difícil a vida nesses dias, foi complicado. E só para nesse contexto dos americanos, você comentou mais cedo com a gente sobre o que você ficou sabendo, que alguns americanos ficaram hospedados no Fenícia. Uma outra determinada pessoa havia comentado conosco que realmente, inclusive tinha um parente que trabalhava lá para Fenícia, que naquela época seria um dos hotéis mais com infraestrutura de Varginha, né, para atender inclusive gringos e tal. Então eu gostaria de saber assim, você soube sobre essa questão de que alguns teriam ficado lá no Fenícia e tal? Eu gostaria que você comentasse sobre essa situação. A gente ouviu isso não está no meu livro, porque eu nunca conversei com a pessoa do Fenícia, então eu não quis entrar porque eu não tinha como sustentar essa história. Agora, esse boato chegou, sim, lá para a sucursal, que tinha americanos hospedados ali uma semana antes, inclusive, do fato e depois do fato. Agora, depois do fato, teve repórteres hospedados lá, que essas pessoas que vinham de mais longe de Brasília, de outro país, ficavam realmente Fenícia, era um hotel referência naquela época. Agora, essa história de que tinham americanos que foram reconhecidos depois pelo pessoal do Fenícia, em fotos de jornais, isso a gente ouvia junto com o balaio do boato, né? Na época, a gente ouvia isso na época. E aí a gente ouviu isso muito tempo depois, ouve até hoje, que realmente eles que ficaram esses hóspedes lá. Agora, eu não sei, não tenho como afirmar, nunca vi papéis, né, do Fenícia dando conta de que esses hóspedes realmente estiveram lá. Então, eu não entrei nesse detalhe no livro, eu não cito isso. Dentro da nossa investigação, em determinada ocasião, nós estivemos aqui em Varginha e eu fiquei hospedado no Fenícia. Eu conversei com um funcionário que estava lá em 96, já trabalhava no Fenícia. E aí a gente estava com o intuito de obter esses registros de hospedagem da época. Sim. Aí ele explicou como já tinha muito tempo, na época ainda era em papel, não era informatizado. Todo esse material foi levado, segundo ele, parece que para o sítio do proprietário da época e foi incinerado. Mas quando a gente conversou mais cedo, a senhora mencionou que, queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso, que
determinadas pessoas ligadas à NASA teriam se hospedado no Fenícia e que os funcionários depois teriam identificado essas pessoas, parece que em matérias de jornais, alguma coisa nesse sentido. Como eu te disse, no pacote de boatos a gente ouviu isso várias vezes naquela época, que depois eles haviam identificado em fotos, mas a gente não teve acesso a registros, papéis, isso a gente não teve. Ninguém imaginava também que isso seria tão importante, né? Depois a gente podia ter corrido atrás naquela época que tinha os assentamentos, os papéis, não esperar queimar, né? Não esperar ficar velho. Mas a gente não tinha ideia de que isso seria... Porque as pessoas comentavam, os americanos estão no Fenícia, né? O cara da NASA, não sei o quê. Mas a gente não teve essa, entendeu? Essa competência de checar, porque não é hotel que passa tanta gente, né? Em Varginha não é proibido vir hospedar, entre aspas, aparentemente é uma coisa normal. É rotina de hotel, né? Receber as pessoas. Mas depois é que a gente foi entendendo que... Por quê, né? Por que essas pessoas estavam em Varginha e foram daqui para São José dos Campos e foram... né, atrás de outras informações lá, a gente não tinha ainda a malícia, a competência de fazer essa ligação, sabe? Foi uma pena, né? Foi uma pena, porque a gente podia ter investigado melhor isso. Mas a importância, a proporção, ela veio depois. Perfeito, Rubão. O Rubão está aqui conosco e vai fazer uma pergunta, aproveitar para agradecer o grande Rubão, sempre nos ajudando aqui em Varginha. A senhora trabalhou na Vanguarda. Logo no início das investigações, a Vanguarda, ela entrevistou uma possível testemunha, que foi a primeira testemunha que colocou uma nave na história, né? Um OVNI na história. E logo na sequência, até mesmo no próprio jornal da Vanguarda, essa mesma testemunha desmentiu, falou que inventou a história, que era boato. Eu queria saber, senhora, na época, como se deu esse procedimento e se a senhora tem noção dos boatos que se deram depois. Dizem que ele teve uma vantagem material, né? Inclusive até vizinho da senhora hoje aqui, né? Os boatos, essa pessoa falou primeiro, né, que viu, depois falou que não, que tinha se enganado, que acha que ele tinha tido uma ilusão de ótica, que não tinha visto nada. E aí como é que a gente ia contradizer, né, a pessoa? Não tinha jeito. Ficou o dito pelo desdito depois. Agora, em que momento ele estava falando verdade ou mentira, se foi da primeira vez ou da segunda, a gente não sabe. Mas essa história de que as pessoas falavam uma outra versão depois, isso também faz parte do balé de boatos, que tinha muita gente, inclusive, que as meninas, né, a mãe das meninas recebeu visitas à noite e ela também confirmou que foram na casa dela para poder oferecer algumas vantagens, dinheiro para ela dizer que tinha sido tudo uma brincadeira das meninas, só que ela não, em momento algum, ela voltou atrás, ela sustentou, ela falou que não, que as filhas dela não iam se vender por dinheiro nenhum. Isso foi uma coisa que a gente acompanhou na época. Agora, outras pessoas, não, né, como essa pessoa que deu entrevista e depois voltou atrás, falou que não, que tinha tido uma ilusão de ótica, e ele não ia, ele estava brincando. Como é que você faz com uma testemunha dessa, né? Com uma pessoa que fala isso. Mas isso acontece muito com personagens, né? De matérias, dizer uma coisa e passa um tempo diz outra. Você vê os jogadores de futebol que arruma 4 versões para um caso que ele estava no local e de repente ele tem 3, 4, 5 versões de acordo com as orientações de sabe quem, né? Ou advogados, ou a gente não sabe. Então, tá ali ouvindo, a gente não consegue... Eu fico com a primeira versão, acho que é aquela autêntica que vem no calor dos fatos. Aí depois a pessoa pensa, recebe orientações e vai filtrando, vai peneirando as falas, né? Eu acho que a primeira é sempre a mais verdadeira, mas essa é a minha opinião pessoal.
Na época do caso, eu estive aqui, tive felicidade de acompanhar aqui em 96, 97, surgiram informações de que telefones, na época telefones fixos, né, praticamente não tinha, poucas pessoas tinham telefone celular, né, havia informação suspeitas de que telefones fixos de ufólogos mais diretamente ligados à investigação estavam grampeados. Na época, vocês do meio jornalístico, houve suspeitas, indícios também nesse sentido de telefones grampeados, até mesmo para, por exemplo, para os militares identificarem quem estava passando informações para vocês? Sim, isso era uma coisa muito comentada na época, até porque grampo era uma moda na época, né? Continuou muito depois disso, mas naquela época a gente não tinha os recursos que tem hoje, né? De internet, a gente não tinha. Então era essa onda de grampo. Inclusive esse Major, que é meu amigo, que depois ele ainda fala que brinca que, né, que meu telefone estava grampeado, não sei o quê. E a gente não sabe até onde isso era verdade ou mentira, mas que era uma preocupação da gente tentar falar com as pessoas que a gente ouvia assim, falar pessoalmente. Isso era uma preocupação de todos nós. Porque tinha pairava, entre outras coisas, essa suspeita também de telefones, né, com grampo. Eu não sei até onde isso era fantasia, até onde isso procedia, mas cuidado nunca é demais, né? Todo mundo tomava, não era era os telefones das TVs, né? As pessoas tinham esses cuidados, essa paranoia de achar que estava vendo coisa, ouvindo, alguém estava ouvindo o que você estava conversando. Isso era uma paranoia daquele ano também, como muitas outras preocupações que nos rondaram naquela época. A senhora morou aqui, aí depois morou fora, né? Uhum. E como é que, por exemplo, quando a senhora falava que estava em Varginha na época, assim, como é que fora era o inteiro? Era muito... eu chegava a ser assim, era interessante, era constrangedor. Eu lembro que nesse ano eu tirei férias, junho, julho, eu lembro que eu fui para Bahia. Quando eu cheguei para preencher o negócio em Porto Seguro, a primeira coisa, quando eu coloquei o nome Varginha, pronto, já veio uns 4 funcionários me atropelar com pergunta. Eu não consegui tomar um café em paz no hotel. Todo dia as pessoas vinham, né? O gerente, o funcionário, o cara do cafezinho, o outro hóspede da outra mesa. E isso era só o começo, né? Em todo lugar que você ia, você era interpelado. E assim, aí depois eu fui dar aula. Eu lembro que quando vinha esse assunto na faculdade, a aula acabava. Todo mundo só queria fazer pergunta sobre o ET. Isso aí sempre foi, de todo lugar que você ia, parece que se ficou, mas você estava lá, você viu o ET, você, né, sempre. E acho que vai continuar, essa Varginha está muito marcada, né, por essa história. E eu vejo como positivo, depende do jeito que a pessoa interpreta. Mas eu acho que Varginha não mais vai ficar desassociada do ET, viu? Não vejo essa possibilidade. Eu acho que Varginha e o ET estão agora, né, juntos para sempre. A senhora trabalhando em mídia, no começo, quando as primeiras notícias assim, era uma investigativa, muita pesquisa, mas a partir de um certo momento, ali nos meses seguintes, de 96, para frente, a mídia, ela direcionou o caso para o lado humorístico, para o lado da chacota, vieram os programas humorísticos e tudo. Aí como como você, assim, a senhora como jornalista na época que investigou, que lançou o caso de uma forma mais investigativa, bem dentro da característica dos jornais que a senhora trabalhava, encarou essa tomada de direção assim que ganhou dentro da mídia o caso, né? Acho que o caso, ele ganhou essa... Porque todo mundo queria tirar uma casquinha do ET, né? Então, tinha os programas humorísticos, mas a gente via com tranquilidade. Tinha as pessoas sérias, tinha os relatos que a gente percebia que as pessoas estavam sendo sérias.
E tinha o Disse-me-Disse, tinha muita fofoca, tinha... A gente ria dos programas de humor. Eu acho que eles em nenhum momento contribuíram para menosprezar, para diminuir a importância do trabalho sério que estava sendo feito por ufólogos, né, que estavam estudando, pesquisando, juntando as peças do quebra-cabeça. Para a imprensa séria, os programas de humor, as brincadeiras faziam parte, a gente ria daquilo, mas não, as matérias eram sérias. Eu acho que não teve essa, assim, não desandou, entendeu? Não interferiu uma coisa na outra. Cada um brincava, o Cacete Planeta ia fazer do jeito deles, né? Eles não podiam chegar fazendo um trabalho sério como o de vocês, porque não era o perfil deles. Mas isso não diminuía, isso ajudava a popularizar o ET, mas não diminuía a importância do trabalho sério dos ufólogos, da imprensa. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que cada um ficou no seu jeito de ver, né? Você vai encontrar muitas pessoas que acham que é tudo fantasia e hoje, né, em Varginha, tem muita gente que não acredita, nunca acreditou, e você vai achar pessoas que reconhecem a seriedade do trabalho dos ufólogos e vê que alguma coisa de extraordinário, de diferente aconteceu realmente naquele tempo. Eu não sei se... Acho que não foi a mídia toda que brincou com o assunto, né? Foram os programas de humor, mas a cobertura foi muito séria. O trabalho foi, você vê as matérias da Veja, da Isto É, dos jornais, são abordagens sérias, ouviram pessoas, ufólogos, né? O trabalho da mídia foi muito sério e trabalhou-se muito naquele ano, porque todo mundo estava dando, ninguém podia ficar para trás, então todo mundo era pautado e tinha que correr, ver se achava uma novidade, né? Se achava um relato, alguém que viesse com uma versão diferente, alguma coisa que acrescentasse. Que estava todo mundo em busca. Acho que até hoje, né? Todo mundo queria algo que acrescentasse o que a gente já tinha. Agora, dentro disso, teve muita piada, muita brincadeira, né? É porque o brasileiro é assim, né? Ele não consegue fazer... Ele faz piada de tudo. O ET não ia escapar, né? E naquela época, eu gostaria de saber a sua opinião daquela época, tipo assim, quando você começou nas primeiras semanas, você acreditava na história, o que você achava na sua cabeça? E se você não acreditava, se você chegou em algum momento a acreditar na história, acreditar por você escutar testemunhas, você que cobriu tudo, inclusive você escreveu um livro excelente sobre essa sua jornada na época, que vai ser fantástico, vai ter muitas pessoas que vão ter a oportunidade de estar lendo o seu livro agora que vai ser lançado, né, fisicamente. No final, acho que desse mês, já está disponível pelo e-book, né, na Amazon, entre outras plataformas aí de livros. No começo era um trabalho, né? Eu estava ali para poder cobrir a sucursal, aquele era um trabalho a mais, era uma pauta. E no começo eu era muito cética, eu não acreditava não. Achava aquilo fantasia na cabeça das pessoas, achava que era boato. A primeira interrogação, a primeira luzinha que me acendeu foi a coisa de saber por que repórteres americanos estavam vindo para cá. Não é possível que eles iam atravessar o Atlântico atrás de um boato. Aí isso já comecei a achar estranho. E aí depois eu começaram a vir os relatos, e alguns eram tão sinceros, as pessoas eram tão convincentes, porque eu via que as pessoas não estavam mentindo. Você percebe quando alguém está mentindo, ou pelo menos a gente tem essa presunção de achar que a gente percebe, né? E começaram a vir relatos extremamente interessantes, histórias de gente que não acreditava de jeito nenhum, depois teve uma experiência. E aí eu comecei também a achar que alguma coisa, aí a partir de um mês, por aí eu comecei a achar que algo de muito diferente tinha acontecido aqui. E aí eu fui ajuntando 2 com mais 2. Eu lembro que numa das entrevistas que a gente foi convocado na própria ESA, né, que eles falaram que o ET era um casal de anões, que umas histórias, que era um mudinho, que não sei. Eu lembro aquele dia eu voltei assim, muito, muito convencida de que o ET era de verdade, porque aquela história não tinha o menor cabimento, entendeu? Eu achei muito estranho tentar convencer a gente, né, com uma solução tão caseira, né,
o que os ufólogos tinham e as pessoas sabiam era muito maior do que uma explicação dessa, né? Então, em alguns momentos eu comecei a achar que realmente tinha algo de muito maior naquilo. E aí eu fui avançando nas minhas crenças. Eu acho que eu terminei o ano acreditando no ET. No começo eu não acreditava, não. Agora, hoje, assim, eu acredito que, como eu falo no livro, eu acho que o universo é grande demais, gente, para você achar que está sozinho aqui. Eu acho isso, assim, meio sem cabimento, né? Por que existe um firmamento, né, tão grande para poder vigorar o ser humano num planeta? E outra coisa também, as formas que existem de vidas, né? O que é vida para nós? Né? Vejo a gente tem uma ideia de vida, mas a vida ela pode ser diferente em outros lugares, né? Pode existir outros planetas com outras formas de vida. Quanta forma de vida tem na Terra, né? Você imagina, em outros lugares pode ter outras formas, né? A gente precisa de oxigênio para tudo, mas a gente tem peixes que respiram de 10 em 10 minutos ou não é mais. Isso aqui no planeta. Tem lugar aí que pode ser muito diferente. Então, é muito difícil para o ser humano, porque ele acha que, né, a gente respira sem parar e precisa de oxigênio e de sol e a gente precisa disso para poder existir aqui no planeta. Mas pode ter outras formas de vida. Em outros lugares pode ser diferente, pode ter outros seres, outras pessoas que não têm as nossas necessidades. Eu imagino assim, eu acho que pode ter muitas outras formas de vida aí. Por que não? Por que vigorar só o ser humano, né, aqui no formato que a gente conhece? Gostaria que você falasse um pouquinho, agora em 2023, como que você surgiu essa ideia e que você falasse um pouquinho desse livro que você lançou com fatos inéditos aí, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar curioso para saber, que essa entrevista não foi nem 10% do que tem no livro. A história do livro ela é meio curiosa, engraçada. Eu comecei a abrir umas caixas de coisas antigas na quarentena, né, para jogar fora. E tinha eu guardo muita coisa, tinha muita coisa velha, muita coisa. Eu estava querendo fazer que nem o rapaz do Fenícia, né, incinerar um punhado porque não tinha mais aonde pôr. Aí veio um monte de recorte de jornal, minhas filhas começaram a fazer perguntas, achar aquilo curioso, e aí explica, conta, fala. Aí depois eu lembro que uma delas comentou: mãe, você tem que deixar isso registrado de alguma maneira, porque depois você vai embora, né? E eu comecei a pensar, é verdade, eu tenho muito menos janeiros pela frente do que eu tive para trás. E essa idade você vai ficando mais abusado. Muita coisa que você tinha vontade de falar ou de fazer e você não fazia, né? Mas depois de velho você percebe que você não tem todo o tempo do mundo, né? Ou você registra, ou você... Como eu sempre escrevi, tudo eu tenho mania de escrever, né? Se eu vou conversar com elas, ou eu escrevo muito para elas, né? No dia a dia. Aí eu comecei a escrever para elas. Eu escrevi as primeiras 30 páginas para elas. Aí o negócio foi crescendo, eu fui contando, fui puxando a memória, porque é o fio, né, da lembrança. Aí me veio uma preocupação de hierarquizar, porque assim, será que eu estou truncando, né? Isso aqui foi em março, não, isso aqui aconteceu em abril, não, isso aqui foi tal dia, não, essa reunião com os ufólogos foi 4 de maio. Aí eu fui organizando aquilo na minha cabeça, foi maravilhoso, porque assim foi reviver o 96. Aí eu lembrava de outras coisas, porque o livro tem muita coisa de 96 que vem junto, porque eu tive uma preocupação, eu não queria fazer um relatório, e eu não queria que ficasse enfadonho, chato demais, porque senão elas não leriam, né? Eu queria que ficasse simpático, então eu brinco, o livro é leve, eu conto da chuva, eu conto o que eu estava fazendo, mas eu dei uma organizada para que elas entendessem o ano. Eu estava fazendo isso no dia 20 de janeiro, né? Teve a chuva, eu estava fazendo isso, depois no outro dia eu fui, encontrei com tal pessoa, depois isso, até eu chegar em novembro. Agora, eu não falo com a autoridade, nem com a propriedade, conhecimento de ufólogo, não, de jeito nenhum. Eu falo como repórter, né? Eu não tenho a credibilidade de vocês de maneira nenhuma. O meu trabalho não chega aos pés dos ufólogos. Eu falo como repórter, eu conto para elas
Eu sou meio a anti-herói aí do livro, porque muita coisa, muita situação dá errado, e eu passo uns perrengues danados. Né? Eu também me meto em umas aventuras muito doidas, porque eu fui me apaixonando pelo tema, fui me envolvendo, e eu fiquei meio, como eu te disse, meio paranoica, que eu já estava ouvindo ET, palavra ET, em todo lugar que eu ia, eu já estava ouvindo. Eu lembro no carnaval, fui pro Rio e fiquei, tô doida, porque o pessoal tá falando Varginha, ET, nossa, né, que eu tô pirando. Mas não, realmente eles estavam conversando numa mesinha em Grumari, a 6 metros de mim. Aí eu vi que era um gringo, tem coisa mais normal do que gringo no Rio, no carnaval, né? Eu falei, não, você tá doida, Margarida. Não, mas eles estavam falando de Varginha. Aí eu despistei, saí, fui andar para poder ver do que eles estavam falando. Eles estavam com um mapa em cima da mesa, vendo a rota para chegar para Varginha. Eu falei, bom, não tô doida, porque não tinha Google Maps, né, naquela vez. Eles estavam com um mapa mesmo e falar, a gente vai descer aqui a serra, passar pelo circuito das águas. Eu quase me ofereci para ser a guia deles, né? Mas falei, bom, aí eles vão ver que eu tô ouvindo e que coisa feia, né? Tô passando aqui, pescando a conversa dos outros. Mas eu ficava muito ligada, entendeu? Aí foi assim, e eu fui lembrando disso porque eu achava engraçado essas curiosidades, fui contando para elas no livro, o livro nasceu disso. Aí fui até novembro, o livro termina em novembro, eu não entro em 97, eu concluo aí. Mas aí eu vou contando outras coisas que aconteceram, né? Que o avião do Mamonas caiu, e que aquele dia a gente não falou de ET, porque aí depois tinha uma conversa de que o avião do Mamonas tinha trombado com uma nave, tinha caído, e as pessoas falavam muito disso também. E aí eu vou contando essas curiosidades, essas coisas para elas. Foi assim que, como eu converso demais, né? Quando vê, de 30 páginas, já tinha, na hora que fui editar, deu 200. Foi isso que aconteceu. O livro vai ter um site, né? Que é ufologia1996.com.br. Esse site está pronto, assim, mas ainda não está disponibilizado. Eu acho que a partir de 30 de maio, junto com o livro, né, físico, o site vai estar pronto. E o e-book está à disposição das pessoas, porque ele foi publicado primeiro. Aliás, a ideia não era fazer um livro físico, porque é caro, porque não tinha essa intenção. Depois que eu terminei de fazer, minhas filhas começaram, mãe, mas você vai deixar isso aí, o computador também, você está preocupado com a sua memória? Porque eu acho que uma das preocupações de escrever o livro é porque a memória da gente vai embora, né? Esse trabalho que eu tive de reunir, de fazer, isso passa. Depois, a memória dos humanos, ela é muito frágil, ela vai embora. Então, falando, vamos escrever e registrar enquanto eu lembro, porque isso vai passar. Aí eu escrevi, registrei, aí elas vinham, você está achando que a sua memória vai embora, o computador também dá pane. Põe esse arquivo na nuvem, guarda, porque senão nossos netos não vão ver, brincavam. E aí veio a ideia do e-book, entendeu? Mas então vamos fazer bonitinho, né? Vamos deixar ele mais... com uma diagramação mais, para ficar mais fácil para outras pessoas que queiram ler. O começo do projeto foi isso, porque ela falou, mas meu amigo quer ler, minha colega da escola quer ler, meu professor quer ler. Aí os meus alunos da escola, estavam dando aula em Machado ano passado, todo mundo queria ler o e-book, então tem que disponibilizar. E aí veio a minha preocupação dele estar decente, né? Aí foi que eu fui atrás de uma editora para que fizesse, porque não é a minha praia fazer e-book. Eu tinha feito o texto. Eu acho que cada um tem que fazer o que sabe, né? Quando você se mete a fazer tudo, não sai bonito, não sai bom. Aí foi que surgiu a ideia do projeto gráfico, de uma capinha, né? Dele ficar apresentável, dele ficar decente, dele ficar fácil de ler, né? Foi isso. Aí surgiu a ideia de colocar o e-book, né, na Amazon, para que essas pessoas do nosso círculo de curiosos pudessem ter acesso. Mas depois veio a cobrança porque ele também se tornasse um livro físico. E assim a coisa foi crescendo, né? Agora o livro físico já foi para gráfica também, porque aí é diferente o projeto, aí a capa tem umas orelhas, né? A história da capa é bacana porque... Desde que apareceu essa coisa de ter um livro físico, de ter uma capa, aí eu fui conversar, né, com um profissional, um capista, vamos respeitar todos os profissionais, né, os diagramadores, e aí falei, olha, eu não quero uma capa
com céuzinho azul, nuvenzinha. Não é porque eu estou fazendo para minhas filhas, eu não quero uma capa infantil, por favor, eu quero uma capa séria, densa, séria, com cores escuras, né? Uma capa que passe mais credibilidade, que fale, que visualmente converse, né, com quem for ler, abordando esse mistério. Porque o ET é um grande mistério, né? O extraterrestre é um grande mistério. Então foi essa preocupação, por isso aquela capa. E também que tivesse elementos do jornalismo de 96. O que a gente usava para trabalhar? Né? Gravador, caneta, muita gente trabalhava até na máquina de escrever com papel ainda, usávamos muito fax, né? Naquela época. A gente fazia as matérias. Hoje, se você falar fax para essa garotada, você vai ter que ter legenda embaixo, rodapé no livro, porque ninguém vai saber. Eu lembro que de um avistamento, assim, que a pessoa ficou definindo para mim que o carro, né, morreu, perdeu força, morreu, e a nave, e ele teve muito medo de ser abduzido, mas que parece que eles não estavam interessados nele, eles estavam rondando a região. E aí passava como um fax em cima do carro dele, assim, que era um termo que as pessoas usavam para poder, porque a palavra era comum. Hoje, se você for comparar alguma coisa com fax, ninguém vai saber do que você está falando, né? Mas na época tinha essas associações, entendeu? O livro saiu desse propósito de deixar isso escrito para elas, porque assim, eu penso, hoje, se eu tivesse acesso a uma biografia de uma bisavó, de um bisavô, né, como é que ele viveu, as coisas que ele enfrentou, uma aventura dele, uma viagem a cavalo para Aparecida do Norte, eu não sei, alguma coisa, eu ia ficar muito interessada, eu ia me inspirar muito nessa avó, nesse avô, entendeu? Aí eu penso que, porque a vida humana, ela é muito rápida, né? O que é 70 anos, 80 anos na história do planeta, da humanidade? Isso não é nada. Então, quem sabe, né, daqui... E a ufologia não é uma pauta perecível, né? Não é uma coisa factual, não é verdade? Eu acho que os assuntos de 10, 15, 20, 100 anos, eles ganham até mais importância. Aí, não é uma presunção, mas é uma coisa que me passa, assim, às vezes eu penso, quem sabe vai ver daqui 60 anos, 70 anos, um bisneto, uma bisneta vai ler isso aqui e falar, nossa... Olha o que a minha avó estava fazendo em 96, né? Lá, minha tataravó lá, que só conheceu uma fotinha na parede, né? Porque diz que a gente é importante assim, depois você vira uma foto e você é importante até a terceira geração, né? Porque depois quem não conheceu, uma figura na revista e uma foto é a mesma coisa, já não diz mais nada, né? Esse é o nosso grau de importância aqui na Terra, né? Mas eu penso assim, de repente alguém, né, vai ter a curiosidade de ler isso daqui 100 anos, falar, nossa, minha descendência, olha aqui, né? Agora os ETs são normais, estão aqui andando entre nós, né? Mas olha lá em 96, o que minha avó estava fazendo. Porque eu, particularmente, eu acho que existem diversas formas de vida e que alguns já estão circulando entre nós, claro. Só que eles estão habilitados para estarem aqui, eles estão prontos para conviver com as nossas bactérias, com o nosso oxigênio, e outros não, né? Então, eles têm que vir de uma outra forma, né? Com mais cuidado, pairar, descer alguém para poder fazer... Por que essa curiosidade? Eu não vejo como curiosidade. Eu acho que eles fazem no nosso planeta o que a gente faria no planeta deles. Se a gente tivesse uma nave, pudesse ir lá, a gente também ia recolher coisas, trazer para ver se ia servir para a nossa farmácia, para o nosso remédio, sei lá, para os nossos computadores. A gente ia buscar alguma coisa, não ia? E eles devem ter coisas aqui úteis ou que interessam da mesma forma. Se de fato eles nos visitam, eles tenham algum interesse, que é o mesmo que o humano também teria se fosse lá. Não vejo nada de errado, né, entre aspas, deles fazerem essas investigações aí por nossas matas, por nossos rios. A região, ela comporta um roteiro nesse sentido, porque é tanta história, tanto relato. Só nós temos uma cidade que chama Luminária por causa das luzes, dos avistamentos na mata, que os moradores mais antigos falavam tanto dessas luzes pairando e andando na mata, que a cidade se chama Luminárias. Né? Lavras, você tem registros, fotos o médico fez as fotos de uma nave pairando lá na cidade.
né, em 1960 e alguma coisa, você tem muitos relatos. Os de Carmo do Rio Claro, para mim, foram os melhores que eu conversei, assim. Foram incríveis as histórias que estão no livro. Eu acho que a região bem que comporta um roteiro, né, de turístico, passando pelo Memorial de Varginha, passeando em Lavras, na Serra da Tormenta, em Luminárias. É uma região interessante. Por que a gente atrai esses visitantes, a gente não sabe, né? Isso aí, mas deve ter alguma coisa aqui interessante. Talvez se fôssemos visitar algum planeta, a gente também escolheria uma região lá que nos interessaria mais, né? De onde viriam coisas para os nossos medicamentos, para a cura de doenças que a gente não tem aqui, ou para a nossa tecnologia. Eles estão fazendo aqui o que a gente faria lá, com certeza. Eu imagino assim, mas se é fantasia da minha cabeça, não sei, né? Isso aí, eu acho que a gente está muito perto de alguma revelação. Talvez não seja para nós, mas perto para o humano, né? Ali, porque a gente vive 70 aninhos, isso é muito rápido. Mas o perto pode ser 100 anos, não sei, né? A gente não tem muito essa noção de tempo, mas alguma coisa vai traduzir para os habitantes, né, para o terráqueo, que dimensão, céu, inferno, umbral, não sei, sabe? São lugares, são outras situações e que a gente vai e vem. Eu acho que vai ser tudo revelado em algum momento. Na minha cabeça, eu acho isso, que a gente transita por aí, né? Hoje se fala tanto, né, em buraco negro, em coisas que não se falava há 50 anos atrás, ou então se fala de outro jeito. E também porque a tecnologia avançou demais nas fotos, a gente fica muito mais encasquetado. Então, eu prescindo, eu acho que está vindo novidades por aí. Talvez não seja para mim, né, claro, mas a gente está perto de alguma revelação importante, que vai mexer muito com os nossos valores aqui, né, dessa coisa que a gente tem de nascer, crescer, morrer e depois ir para o céu, para o inferno. Acho que alguma coisa vai mexer muito com esses nossos valores, né, que nos sustentaram ao longo dos séculos, né, dos milênios, porque a gente está sustentado por esse arranjo de sociedade. E talvez não estávamos preparados para viver com outras novidades, mas elas virão, porque nada estaciona, a gente só vai, né? Não tem isso. A vida é dinâmica. Você vê os descobrimentos, as novidades, elas vão vindo. E vai vir. A gente não vai parar nesse ponto que nós estamos, nem na tecnologia, nem na ciência, nem na fé, a gente vai continuar. E vem revelações por aí. E que sejam boas, né?